Algumas atualizações importantes no Goiás, como por exemplo, o argentino Martín Benítez pode ter o seu contrato rescindido ainda nesse mês de setembro. Quero trazer os detalhes sobre essa história e um gancho que o jogador pode pegar. Quero comentar também sobre uma premiação envolvendo esta reta final decisiva de Série B para o Goiás, em especial os 6 próximos jogos, onde se o Goiás consegue somar aí entre 9 a 10 pontos destes 6 vezes 3, 16, que estão em disputa, 18, né? O Goiás chegará muito forte nas 6 rodadas finais. Quero trazer a minha visão também em relação a isso. Uma opção no mercado, que foi recentemente procurado por um clube que jogará a Série C do ano que vem, que é o atacante Keno. Não poderia ser uma boa para o Goiás, não? Jogador que já foi especulado em outros momentos pelo Verdão, sem proposta oficial. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e confira o nosso parceiro, que é a Zapay. Ela facilita bastante a sua vida financeira, de uma forma muito simples. Para você que tem carro ou moto, você consegue consultar através da placa do seu veículo no aplicativo da Zapay se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo IPVA, licenciamento ou multas. Através do site da Zapay, com a sua placa 100% gratuito, você consegue consultar essas informações. Caso você tenha alguma dívida em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20 e você garante 20% de desconto nos valores das taxas em parcelamentos em 10 vezes ou mais nos cartões, tá bom? Então com a Zapay, a sua vida no trânsito e também na parte financeira fica tranquila, seu veículo em dia, você no controle. Todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meia atacante Martín Benítez, que pode ter o seu contrato rescindido no Goiás ainda nesse mês de setembro. Quem diria que uma contratação mal feita, né, não daria em demissão com 4 meses antes de acabar a Série B. Enfim, eu nem julgo tanto o Goiás assim, porque ao tentar trazer um 10, e essa posição ela é muito escassa no futebol brasileiro, e às vezes ela acaba enganando a gente. Você pode observar, para um time que não tem condições igual o Goiás, eu acho que o Goiás até tem condições, se fosse um clube um pouco mais organizado, talvez trazia, sei lá, um meio atacante um pouco mais desconhecido e ficasse aqui no clube 2, 3, 4 temporadas, ou talvez um gringo, até poderia dar certo, né? Talvez um jogador mapeado lá no futebol uruguaio, no futebol argentino ou algo nesse sentido, para ele crescer aqui dentro do clube. Só que esse padrão do Goiás hoje, sem dinheiro para chegar no mercado e oferecer 15 milhões para um jogador, destaque aqui na Série A ou no futebol sul-americano, para um Goiás que troca de elenco completamente a cada 6, 8 ou 10 meses, você pode observar, os 10 do Goiás, eles são ou medalhões, o jogador que com todo respeito quase ninguém mais quer, né? Benítez, que mais? O Elvis, que foi até um bom 10, né? Nem vou dizer que ninguém queria o Elvis naquele momento, mas não é um jogador para a Série A. Marquinhos Gabriel, enfim, essa coisa errada toda. Ou um jogador que ninguém conhece, estilo, por exemplo, o Luan Dias. Dá para dizer que o Luan Dias foi o titular do Goiás nessa função de um meio armador durante quase toda aquela Série A de 2022. E vários outros momentos que nem 10 o Goiás teve, como por exemplo em 2019, um time basicamente armado numa ligação direta. Essa informação de rescisão contratual com o Benítez, ela foi divulgada pelo Periquito Cruzado, onde no jogo contra o Coritiba ele foi suspenso por agressão. Aliás, ele foi advertido com cartão vermelho por conta de uma agressão. E essa agressão ela pode gerar um gancho para o jogador de 3 a 6 jogos de suspensão. Vai depender, por exemplo, da determinação do STJD. O Goiás tem para frente apenas 12 jogos na Série B. O Benítez não fica à disposição contra o Paysandu e já volta na outra rodada, se é que ele vai voltar, com 2 cartões amarelos, porque já durante o jogo ele tinha levado um terceiro cartão amarelo e ficado suspenso. Então é um jogador que pode, né, ficar suspenso no Goiás por mais 6 jogos nessa Série B, ou até se acumular os dois, né, 8 jogos, restando 12. Enfim, é um atleta que de fato não rendeu o que era esperado e pode sim rescindir o seu vínculo de maneira amigável nos próximos dias. Acho que seria bom tanto para o Benítez como para o Goiás. Vai depender muito da compensação financeira
Lembrando que ele tem um contrato de produtividade no Verdão, contrato esse que vai até o final do ano, e caso o Goiás suba para a Série A, ele tem um vínculo automaticamente renovado. Esse contrato de produção ele recebe um pouco menos, algo na faixa de 60 a 80 mil reais mensais fixos. E os variáveis, que podem chegar até 120 mil reais mensais, se o jogador atingir, né, os objetivos de jogar pelo menos 50% dos jogos durante o mês como titular, algo que não aconteceu durante essa temporada. Pode deixar a sua opinião também em relação ao argentino Martín Benítez. Uma outra informação também importante envolve uma premiação, um dinheiro ou um bicho dobrado para o Goiás nos próximos 3 jogos, né, que podem inclusive decidir o futuro do Verdão nesta Série B. Segundo informações atualizadas pelo Periquito Brisado, acho que o André Rodrigues também trouxe essa informação, o Goiás nos 3 próximos jogos, contra o Paysandu em casa, Ferroviária fora e também o clássico contra o Atlético, a diretoria colocou um bônus extra além do bicho combinado nestes 3 jogos. Um abraço também para o Moché Goiás, que fez a arte aí com alguns dólares, né, no fundo. Eu resolvi separar ela aqui para vocês também, para dar uma temática melhor no vídeo. Sobre essa premiação, já existe, né, eu comentei com vocês em outro momento aqui no canal, mas o momento do Goiás não é bom, né, e não acho que seja só a questão de dinheiro, mas é um incentivo que eu vejo como válido. Por quê? É uma sequência que o Goiás tem sim totais condições de futebol para vencer 3 seguidas. Vai falar para mim que venceu o Paysandu em casa, que apesar de ser um clube grande, né, com a camisa pesada, é o último colocado da Série B. Ganhar da Ferroviária lá, que também não vem numa fase boa, e do Atlético aqui na Serrinha, eu diria que são resultados normais para o Goiás. A questão é que pelo que vem jogando a gente não pode mentir. O Goiás não joga nada. Então precisa de algo diferente. Espero que o Mancini tenha trabalhado muito bem a equipe. E se o Goiás consegue fazer aí uma sequência, eu penso que até 7 pontos nessa sequência não seria ruim não. 2 vitórias e um empate. O Goiás chegaria pelo menos a 52 pontos. Se o Goiás vencer os 3 jogos, ele chegaria com mais 3, 48, com mais 3, 51, mais 3 contra o Atlético, 54. 54, estamos falando de mais 3 vitórias, né, dali para frente na Série B, para o Verdão conquistar o acesso. E por que eu digo isso? As próximas 6 rodadas, elas parecem, né, porque na Série B não tem jogo fácil, mas assim, elas parecem fáceis para o Goiás, enquanto as últimas 6 são muito difíceis. Quanto às próximas partidas, Paysandu, Ferroviária, Atlético aqui, Volta Redonda lá, CRB aqui, Atlético lá em Minas Gerais. Esses jogos, não me surpreenderia, por exemplo, o Goiás vencer, assim, qualquer jogo desse que o Goiás vencer, não seria uma surpresa, uma zebra. Não, o Goiás é favorito, porque os jogos fora de casa são contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, o que apresentaram uma irregularidade muito grande nesta Série B. Como, por exemplo, né, o Volta Redonda, o Atlético e até mesmo a Ferroviária. Jogos que o Goiás tem, sim, mesmo jogando fora de casa, condições de vencer. Enquanto as últimas 6 partidas, aí é só pedreira. Só pedreira. Chapecoense em casa, Criciúma fora, Atlético Paranaense em casa, Cuiabá fora, Novo Horizontino na Serrinha e o Remo lá em Belém. Então, assim, não tem moleza nessas 6 últimas partidas e seria muito bom o Goiás pensar nesses últimos 6 jogos, chegar neles precisando, por exemplo, de mais 2 vitórias. Por quê? Porque isso pode acontecer. Se o Goiás nessa sequência dos próximos 6 consegue vencer aí mais 4, né? Desses 6 o Goiás vence 4, ele já chega na reta final com, vamos considerar mais 4 vitórias, 12 pontos, né? 4 vezes 3 é isso mesmo. O Goiás chegaria com 57 pontos, precisando de mais 2 vitórias para garantir a Série A. Por isso que eu vejo como fundamental isso. Só para a gente completar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma indicação aqui para o Goiás, para um jogador do Fluminense que foi procurado recentemente pelo Santa Cruz para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o atacante Keno, hoje com 36 anos de idade. Em entrevista, o Irã Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz, afirmou que para o ano que vem já está monitorando tanto o Keno como também o Gilberto, hoje no Juventude, os dois que já defenderam, né, o Santa Cruz. O Keno jogou no Santa lá na Série A de 2016, junto com o Arthur Caíque, inclusive, naquela primeira divisão. O contrato dele no Fluminense está em reta final, vínculo somente até dezembro. É um jogador que eu faria assim, uma sugestão para o Goiás. Apesar da idade, dificilmente se machuca,
Nesse ano ele jogou 29 vezes, só não jogou mais porque ficou muitas vezes no banco de reservas e não saiu de lá. Poderia ser um jogador tranquilamente, já com 38, 40 jogos no ano. No ano passado foram 40 partidas, 2023 53 jogos, 2022 43. Então, assim, é um jogador que nesta questão de lesões não deixa a desejar apesar da idade. O salário dele, algumas informações que eu vi, inclusive desse portal Grêmio News, que traz aí algumas notícias de salários, né, de jogadores. O vínculo dele tinha um salário de mais ou menos 400 mil, 500 mil reais mensais. Eu vi algumas informações nesse patamar. Não acho que seja tudo isso, tá? Sendo bem sincero para vocês, acho que um jogador que deve receber no máximo 350 mil reais mensais lá no Fluminense, claro, né? Buscando um contrato até mesmo menor para o ano que vem, até porque não foi uma grande temporada do Keno. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários se aprovaria a chegada desse jogador. Algumas oportunidades, né, em reta final de contrato que já podem assinar de maneira gratuita para o ano que vem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e confira o link da Zapay aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você baixar o aplicativo 100% gratuito. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!